Eu sou o pastor Joel Lopes de Assis, falando aqui do sul da Flórida, e tenho o prazer de estar falando com você a respeito deste grande assunto, desta doutrina das últimas coisas, a escatologia. Eu dei o nome até de partículas escatológicas, porque são pedacinhos, é um pouquinho que eu abordo em cada uma de nossas palavras. O assunto é profundo, ele é inesgotável. Hoje nós vamos falar sobre os sinais da vinda de Jesus, que é o primeiro item daquela lista que vocês ouviram no primeiro áudio. Vamos começar fazendo a leitura de Mateus capítulo 24, começando do versículo 3, que diz o seguinte: Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 30 até o versículo 33, o texto diz o seguinte: Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu fiz a leitura desses dois textos na versão Almeida Revista e Corrigida. De acordo com a leitura feita nas palavras do Senhor Jesus, os sinais da volta ou retorno de Jesus se manifestam em três áreas. Vamos tentar comentar resumidamente cada item daquela lista dos eventos escatológicos. Repito que são sinais que acontecem em três áreas. Na primeira, sinais na natureza, abalos sísmicos, terremotos, convulsões, tsunamis, vulcões, furacões, tudo de revolta da natureza numa escala crescente. Segunda área são os sinais sociais, pestes, veja quantas epidemias, endemias e pandemias o mundo tem enfrentado. Tantas enfermidades que têm desafiado o sistema de saúde do mundo todo. Na política, uma desordem, injustiça, roubos, crimes, fraudes, usurpação de poder. Basta analisar o que está acontecendo no Brasil ultimamente. Jesus também falou sobre guerra, sobre rumores de guerra. Líderes autoritários, dominadores, não respeitam a vida do ser humano e matam por avidez ao poder. Basta pensar no que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, esta guerra que já dura tantos meses. A Coreia do Norte é uma ameaça para o mundo. Mísseis com ogivas nucleares, bombas atômicas, enfim, é assustador. E também o aumento vertiginoso do pecado.
A imoralidade está se tornando comum, destruição da família. Os dias atuais estão similares ou piores do que os dias de Sodoma e Gomorra. É assustador. Violência nas ruas, falta de paz, esfriamento do amor de um modo geral, tanto nas famílias, na sociedade e no próprio cristianismo. A terceira área são os sinais religiosos, falsos cristos, falsos profetas, heresias, ocultismo. Basta pesquisar sobre alguns que ultimamente se apresentaram como Cristo. Um deles, um reverendo, disse que Jesus falhou na sua missão, ele deveria ter casado e não casou. Então ele, esse tal reverendo, veio para completar o que Jesus iniciou. Aqui nos Estados Unidos, ele se dizia ser o Cristo, um porto-riquenho, ele faleceu aqui na cidade de Orlando. Ele às vezes se intitulava também o Anticristo. E tantas heresias. Você por acaso viu um vídeo de um pastor, entre aspas, completamente contrário aos princípios conservadores? Ele dizendo que quando Jesus, naquele diálogo com a mulher samaritana, eu vou falar com minhas palavras, Jesus estava dando uma cantada naquela mulher, porque quando ele falou que água viva, água que jorra, ele estava falando sobre o sêmen do homem. É um absurdo a gente estar falando isso aqui, mas é o que tem acontecido: heresias, falsos pastores, falsos profetas, e isto nos alerta para um fato: Jesus virá muito breve. Ele avisou.